Ninguém abre o Instagram e escreve: "Hoje pensei em desaparecer." Quase ninguém transforma a própria dor em legenda, mas isso acontece todos os dias. Enquanto pessoas postam sorrisos, viagens, treinos e cafés bonitos, milhões travam batalhas invisíveis dentro da própria mente. A gente rindo alto em rodas de amigos e chorando em silêncio no quarto horas depois. Há pessoas que continuam vivas, não porque desejam continuar, mas porque ainda não encontraram coragem para admitir o quanto estão cansadas. Talvez a parte mais assustadora da dor humana não seja o grito, seja o silêncio. O silêncio de quem responde "tá tudo bem" pela 10ª vez no mesmo dia. O silêncio de quem acorda sem vontade de levantar da cama, mas continua funcionando como uma máquina. O silêncio de quem perdeu o sentido da vida, mas ainda precisa pagar boletos, trabalhar, sorrir e parecer normal. E então surge a pergunta que quase todos evitam encarar: vale a pena continuar vivendo? O filósofo Albert Camus abriu uma de suas obras mais famosas com uma frase brutal: "Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio." Antes de discutir Deus, moral, política ou ciência, existe uma questão mais profunda: continuar vivo faz sentido? Essa pergunta não nasce da fraqueza, nasce da consciência. Porque em algum momento da vida, todo ser humano encara o vazio e se pergunta se existe algo além da repetição, da dor e do cansaço. Camus viveu em um mundo destruído pela guerra, cercado por morte, violência e desesperança. Mesmo assim, ele não escolheu fugir da pergunta. Ele mergulhou nela. Para ele, o absurdo nasce quando o ser humano procura significado e o universo responde com silêncio. Nós perguntamos por quê, mas a existência não entrega respostas prontas. E é justamente desse choque entre nossa sede de sentido e a indiferença do mundo que nasce o desespero. Mas Camus não termina no abismo. Ele faz algo inesperado. Transforma o absurdo em resistência. Para ele, continuar vivendo, mesmo sem garantias, já é um ato de revolta. Não uma revolta barulhenta, mas silenciosa. A decisão de continuar respirando, mesmo quando a vida parece vazia. Como no mito de Sísifo, condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, sabendo que ela cairá novamente. Ainda assim, ele continua. E talvez exista uma dignidade profunda nisso. Seguir em frente mesmo sem respostas. Porque no fundo, a grande questão nunca foi apenas sobre morrer. Sempre foi sobre encontrar um motivo para permanecer. O sofrimento que ninguém vê. Existem dores que não deixam sangue, feridas que não aparecem em exames. Pessoas podem passar anos morrendo por dentro sem que ninguém perceba. E talvez seja por isso que tantos chegam ao limite em silêncio. Não porque desejam a morte, mas porque não suportam mais carregar uma vida sem sentido. O filósofo Émile Cioran encarava esse tema com uma honestidade quase cruel. Ele dizia que a simples possibilidade de acabar com a própria vida já era, paradoxalmente, o que o mantinha vivo. Não porque defendesse a morte, mas porque enxergava nela uma espécie de última liberdade. Uma porta sempre aberta no fim do corredor. É uma visão amarga, desconfortável, mas profundamente humana. Quantas pessoas continuam vivendo apenas porque ainda existe uma esperança mínima de que a dor diminua? Outro pensador, Peter Wessel Zapfe, acreditava que o ser humano sofreu um excesso de consciência. Somos a única criatura que sabe que vai morrer, que entende a própria fragilidade e que carrega perguntas impossíveis de responder. Segundo ele, essa lucidez pesa demais sobre a mente humana. E talvez pese mesmo. Porque muita gente não está vivendo de verdade, apenas sobrevivendo no automático, anestesiada pela rotina, pelo trabalho e pela obrigação. Enquanto isso, religiões e tradições antigas tentaram responder ao sofrimento de outra maneira. Santo Agostinho e Tomás de Aquino condenavam o suicídio como um pecado grave. Para eles, a vida pertencia a Deus, não ao indivíduo. Tirar a própria vida seria romper uma ordem sagrada. A dor deveria ser suportada, não interrompida. Mas aqui nasce um conflito doloroso. Até onde suportar o sofrimento é força? E quando passa a ser prisão?
O sociólogo Émile Durkheim trouxe outra perspectiva importante. Ele percebeu que o suicídio não era apenas uma questão individual, mas também social. Pessoas isoladas, desconectadas, sem vínculos reais, eram mais vulneráveis ao vazio. E isso continua assustadoramente atual. Vivemos cercados de seguidores, mensagens e notificações, mas cada vez mais distantes emocionalmente uns dos outros. A gente cercada por multidões e ainda assim completamente sozinha. E talvez esse seja um dos maiores dramas do nosso tempo. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e tão abandonados emocionalmente. Pessoas aprendem desde cedo a esconder tristeza, engolir medo e fingir estabilidade. Homens são ensinados a não chorar. Mulheres aprendem a sorrir mesmo destruídas. Crianças crescem sem espaço para dizer que estão cansadas de existir. Então, o sofrimento vira silêncio, e o silêncio vira abismo. Entre a liberdade e o desespero. O ser humano sempre tentou entender até onde vai sua liberdade. Temos o direito de decidir tudo sobre a própria vida? Ou existe algo maior que nós mesmos que torna a existência sagrada, mesmo em meio à dor? Friedrich Nietzsche enxergava a vida como um teste brutal de afirmação. Para ele, viver não era buscar conforto, mas ter coragem de dizer sim à existência, mesmo quando ela machuca. Nietzsche admirava a força de quem encara o caos sem fugir dele. Mas também reconhecia algo profundo. Quando uma pessoa perde completamente o porquê de viver, até o peso mais leve se torna insuportável. Sua famosa ideia do eterno retorno fazia uma pergunta perturbadora. Se você tivesse que viver exatamente esta mesma vida infinitas vezes, aceitaria? Essa questão revela muito sobre o estado da alma humana. Porque há pessoas que não querem morrer. Elas apenas não conseguem mais suportar a forma como estão vivendo. Arthur Schopenhauer via a existência de forma ainda mais sombria. Para ele, a vida oscila constantemente entre a dor e o tédio. Desejamos algo, sofremos até conseguir, e depois nos sentimos vazios novamente. Um ciclo sem fim. Mas, curiosamente, ele acreditava que o suicídio não resolvia o problema. Porque a raiz do sofrimento não estava apenas no corpo, mas no desejo humano infinito. No meio desse caos filosófico, surge uma voz diferente. Viktor Frankl. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas, Frankl viu pessoas perderem tudo: família, liberdade, dignidade, e mesmo assim, encontrarem razões para continuar. Sua conclusão foi simples e devastadora. O ser humano pode suportar quase qualquer dor, desde que encontre sentido nela. Isso muda tudo. Porque talvez o oposto da vida não seja a morte. Talvez seja a ausência de significado. Frankl percebeu que muitas pessoas não desejavam morrer de fato. Elas desejavam apenas interromper um sofrimento que parecia interminável. E quando ninguém escuta essa dor, ela cresce em silêncio até consumir completamente a pessoa. Por isso, frases vazias como "seja forte" nem sempre ajudam. Às vezes, elas apenas aumentam a culpa de quem já está quebrado por dentro. Nem toda resistência é virtude. Nem todo silêncio é maturidade. Há pessoas que passaram anos fingindo estabilidade enquanto desmoronavam internamente. E talvez coragem não seja suportar tudo sozinho. Talvez coragem seja finalmente dizer: eu não estou bem. O que nos faz continuar? Depois de séculos de filosofia, religião, psicologia e sofrimento humano, ainda não existe uma resposta definitiva para a pergunta mais difícil de todas. Por que continuar vivendo? Talvez porque a vida nunca tenha sido sustentada apenas por respostas. Muitas vezes ela é sustentada por pequenos fios invisíveis. Um abraço inesperado, uma conversa sincera, uma lembrança, uma promessa, alguém que ficou, alguém que ouviu, alguém que percebeu a dor antes do silêncio vencer. O problema é que vivemos em uma sociedade que exige performance o tempo inteiro. As pessoas precisam parecer fortes, produtivas, felizes e motivadas. Sofrer virou vergonha. Pedir ajuda virou sinal de fracasso. E nisso, milhares vão desaparecendo emocionalmente sem que ninguém note.
Carl Rogers dizia que quando uma pessoa se sente verdadeiramente ouvida e aceita, ela começa a mudar. Não por pressão, não por medo, mas porque finalmente deixou de lutar sozinha. Essa talvez seja uma das maiores verdades sobre o sofrimento humano. Quase ninguém suporta carregar o mundo inteiro sozinho. O filósofo Søren Kierkegaard acreditava que o pior desespero não era morrer, mas viver desconectado de si mesmo. Existir no automático, cumprir rotinas vazias enquanto a alma desaparece lentamente. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Trabalhando sem propósito, sorrindo sem alegria, seguindo em frente apenas por obrigação. Mas ainda assim, algo dentro do ser humano insiste em permanecer. Talvez seja esperança, talvez seja medo, talvez amor, talvez apenas a possibilidade de que amanhã seja menos pesado do que hoje. No fim, o suicídio sempre foi mais do que um ato. É uma pergunta silenciosa sobre dor, liberdade, sentido e solidão. E talvez a maior tragédia não seja quando alguém morre, mas quando sofre durante anos sem encontrar espaço para dizer o que sente. A vida é frágil, a mente humana também. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a dor: o isolamento. Por isso, talvez o verdadeiro sentido da existência não esteja em ter todas as respostas, mas em impedir que alguém enfrente o próprio abismo completamente sozinho. Porque às vezes uma conversa sincera, um gesto pequeno ou uma presença real conseguem fazer o que nenhuma filosofia conseguiu explicar. E talvez seja exatamente isso que ainda nos mantém aqui.